segunda-feira e hoje, Vera Magalhães, Carlos Andreazzi e Marcelo Madureira, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, enviou ao STF um parecer afirmando que o presidente Temer praticou crime de corrupção. O despacho tem como objetivo reforçar a necessidade de prisão de Rocha Loures, o homem da mala, né? Segundo Janot, Rocha Loures representa os interesses do presidente e, através dele, Temer operacionalizava, né, o recebimento de vantagens indevidas em troca de favores. Enquanto a denúncia contra o presidente, a gente vai falar aqui, né, não foi apresentada, o Temer, num evento no Palácio do Planalto, se defendeu, dizendo que nada destruirá o governo. Coloca um trechinho do que disse o Temer há pouco. Reginaldo, vai lá. O Brasil está nos trilhos, no caminho da responsabilidade e na rota da superação. Portanto, meus amigos, senhores e senhoras, que ninguém duvide, nossa agenda de modernização do Brasil é a mais ambiciosa de muito tempo. Tem sido implementada com disciplina, com tenacidade, com sentido de missão. Não há plano B, há que seguir adiante. Portanto, nada nos destruirá, nem a mim, nem os nossos ministros. Muito obrigado. Nada destruirá o governo, Vera Magalhães? O que você tá rindo aí? Hoje eu tô só com referências infantis, devem ser os 20 anos do Harry Potter, ô Patrick. A gente vai falar daqui a pouco. Na hora eu lembrei de duas coisas. Aquele seriado do Batman que fala: meu corpo é como uma couraça de aço, nada pode me destruir. E o outro foi a musiquinha do He-Man, do Trem da Alegria. Sou invencível. Porque é só na piada, entendeu? Ninguém leva, não dá pra levar a sério. Nem a mim, nem aos ministros. Aí você olha, os ministros devem se esconder, assim, porque estão todos investigados, né? Tipo, não fala da moderno, gente. Né? Uma modernidade que ele citou, assim como a agenda tinha falado em República Soviética, ele citou que teve lá na União Soviética, no meio desse discurso. É uma modernidade que cheira a naftalina, essa daí. Tirando isso, vamos falar um pouquinho do tal do parecer sobre o Rodrigo Rocha Loures, que já deixa várias pistas sobre como o Janot deve proceder ou tentativa de enquadrar o presidente Temer. Ele diz lá já que Temer praticou corrupção, então a gente já sabe que ele vai denunciá-lo pelo crime de corrupção. Diz que o Rocha Loures representava os interesses de Temer em todas as vezes em que agiu nessa cadeia aí criminosa. Em todas as vezes que falou com o Joesley, que falou no CAD, que falou com o Saúde, que falou com emissários do Joesley, estava representando interesses do Temer. E fala em IATI na atuação conjunta entre o presidente e seu ex-assessor, que significa cristalina. Diz que todo o negócio, a coisa do encontro entre Temer e Joesley ter sido feita na calada da noite, representou uma tentativa de não deixar vestígios dos atos criminosos ali praticados. Aí eu acho que ele foi um pouco longe demais, porque por mais que se estivesse falando em crimes e em supostos crimes ali, não se estava praticando ali, naquele momento, nenhum crime, a não ser que você considere que uma eventual... que o presidente já deveria ter dado voz de prisão para o Joesley naquele momento, que é uma coisa um pouco provável. Ninguém faria isso desta maneira, ainda que não tivesse de acordo, mandaria investigar depois. Então, enfim, ele tenta... Olha lá o He-Man. Eu tenho a força, He-Man. Resta saber quem é o gato, né? Guerreiro, né? Vai. Pô, tem o gato siamês, valeu, né? Regi. Vai você, Andreazzi. O nosso ouvinte aqui no YouTube, Aldemar Marinho, diz: Andreasa vai criticar o Janot em 1, 2, 3. Então vamos lá, todos juntos. 1, 2, 3. É claro que eu vou criticar o Janot. Quando algum documento vem da PGR, do Janot, eu nunca sei se ele é vazado, se ele foi vazado ou se ele faz parte de uma divulgação oficial. Esse é o embaralhamento de informações em que nós vivemos. Já não dá mais para saber se o que circula é uma divulgação oficial com a chancela da justiça ou se é um desses vazamentos que se fabrica diariamente no Brasil, a indústria do vazamento, do pré-vazamento. É uma loucura o estado em que nós estamos vivendo. Por que não pode ser chamado de policial? Muitas vezes Os termos com que esse documento que o Janot remeteu ao Supremo, os termos que ele se refere ao presidente da República,
são termos de ódio. A Vera acabou de fazer referência num. Tem horror, é uma missão. O Procurador-Geral da República, ele pode ter razão, hein? Ele pode saber de coisas que nós não sabemos. Mas ele age com uma missão pessoal de derrubar o presidente da República, como se fosse algo a se colocar no currículo. E eu realmente não consigo entender essa sanha do Janot, que ele nunca teve nos anos em que esteve à frente da PGR. É incrível como esse senhor se tornou expediente, como ele mudou a partir do advento do impeachment, a partir do momento em que a Dilma caiu. Até então ele poderia ser chamado como, acho que era o Brindeiro, né? Engavetador-geral da República. Ele engavetava tudo. Nunca investigou o governo Dilma, nunca investigou até hoje, por exemplo, o Renan Calheiros, do PMDB, até ontem parceiro do Temer. Mas contra o presidente da República é uma loucura, né? É uma coisa impressionante. E vai, embora não precise, tá? Vai fatiar a denúncia. Ele vai apresentar 2 ou 3 denúncias ao Supremo para depois serem submetidas à Câmara para votar essa aprovação. Qual é o intuito disso? É fazer sangrar o presidente. É bater na corda. Precisa disso?